paz do Senhor Jesus para todos os amigos, para todos os membros congregados da nossa igreja Assembleia de Deus, Campo do Guará, na cidade de Rio Tinto. Esse que vos fala é o pastor Hélio Henrique. Glória seja dado ao nosso Deus. Senhora Guimar, nesse momento também, ela está enviando para todos os membros, todas as mulheres da igreja, a paz do Senhor. Eu quero também dar a paz do Senhor ao nosso co-pastor Marcos, ao nosso co-pastor Jaime César, ao nosso terceiro co-pastor, presbítero Fagno. Glória a Deus. Nosso presbítero Abraão, nosso presbítero Pedro, presbítero Severino, todos os diáconos, diaconisas, toda a membrazia da nossa igreja. Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor e deixar uma leitura nesta noite abençoada para cada um que está escutando esta mensagem. Salmo 46. Salmo 46. Diz que Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo. Diz assim, versículo 1. A minha Bíblia, ela é a linguagem atual. É a linguagem que todos entendem. E diz assim para você: Deus é nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não temeremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Venham, glória a Deus. Venham, veja o que o Deus eterno tem feito. Veja que coisas espantosas Deus faz na terra. Ele acaba com a guerra no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fique sabendo que eu sou Deus, sou o Rei das nações e domino a terra toda. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado e o Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Deus, Ele acaba com as guerras. Deus, Ele resolve o meu e o teu problema. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E não existe nenhum Deus que se compare ao nosso Deus. Queridos, quando ele diz que Deus é nosso refúgio, quando ele diz que Deus, ele é a nossa fortaleza, quando ele diz que Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, creia. Meus queridos, Deus fez no passado e é o mesmo Deus do presente. Se a gente recordar as atitudes e as providências de Deus a favor do seu povo, nós poderemos dizer que estamos no tempo de cantar. Tudo isso que nós estamos passando é para que o nosso Deus, ele seja glorificado. Estamos falando sobre isolamento. Se ligam a televisão, um rádio, se lê jornais, só fala de isolamento. E muitos estão perdendo até a saúde, entrando em depressão, se iludindo, muitas vezes com mensagens contrárias. E a gente muitas vezes somos vítimas, porque nós não acreditamos naquilo que pregamos, que aprendemos na casa do Senhor, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro. Ou você não crê nisso? Que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, lembra-te quando Deus, estamos falando de isolamento, quando Deus isolou Noé na arca, e depois de um ano surgiu Noé como o pai de todas as nações do mundo. Foi no isolamento, foi num momento terrível, mas Deus estava com Noé. Quando Deus isolou Jacó na ilha do seu tio Labão, e quando ele precisou escapar da ilha de seu irmão Esaú, a Bíblia diz que Deus veio socorrer Jacó. Deus isolou José. José foi preso, vendido pelos seus próprios irmãos. E agora José se torna governador. Quando Deus levou Moisés no isolamento 40 anos no deserto, foi o mesmo Deus que exaltou Moisés contra Faraó.
e seu exército. Quando Deus permitiu o isolamento de Noemi na terra de Moabe, o mesmo Deus veio a socorro de Noemi. Quando Davi também se encontrava isolado, 15 anos, Davi ressurgiu como segundo o coração de Deus e escreveu lindos salmos que hoje a igreja edifica a sua vida nos salmos de Davi. Quando Elias estava isolado, sozinho, ele levanta Elias contra os profetas de Baal. Quando Jonas ficou isolado na barriga da baleia, ou de um peixe grande, como a Bíblia fala, e Jonas isolado, Deus se levanta e exalta Jonas. E Jonas pregou o evangelho mais poderoso da época. E muitas almas foram salvas através de Jonas. Daniel ficou isolado 70 anos. E Deus se levantou e deu vitória a Daniel. Quando se fala de isolamento, queridos, não é bom. Viver isolado não é bom. Mas quando Deus permite o isolamento, Ele se responsabiliza. Esther ficou isolada também. Mas chegou o momento de Deus exaltar Esther. Os discípulos ficaram isolados, sem saber o que fazer. Mas Deus enviou o socorro bem presente para os discípulos. Paulo foi preso, ficou isolado no cárcere. E quando Paulo surgiu como um dos maiores revolucionadores da palavra de Deus, ganhador de almas. Quando João foi isolado na ilha de Pátamo, todo mundo achou que João estava morto, mas o próprio Deus exaltou João, e João escreveu lá no isolamento o grande livro da profecia, que é Apocalipse. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus foi isolado 3 dias num túmulo, numa tumba fria. E quando Jesus ressurgiu, Ele veio como Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. O que eu quero dizer para você, escuta o que eu quero dizer para você, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De que temeremos? O que eu quero dizer para você que está escutando, venha o que vier, aconteça o que acontecer, profetize que Deus é o seu e o meu e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O tempo é da igreja estar confiante. Olha, queridos, todas as maldições que vieram naquela época, a maldição sempre era direcionada ao povo infiel.
Mas o mesmo profeta que profetizava a infidelidade daquele povo, ele profetizava para a igreja: vocês não serão atingidos. Pode morrer milhões de um lado, milhões do outro, mas você, igreja, não será atingida. Minha querida, você que está me escutando, eu estou falando com você. Você vai passar por toda essa guerra espiritual. Olha, você vai passar por todo esse problema e Deus está contigo. A Bíblia Sagrada, ela é verdade. O que está escrito, Deus vai cumprir com o que está escrito. Porque Deus, ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Queridos, quando você abre a sua Bíblia e você crer na palavra de Deus, eu quero dizer para você, queridos, que Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Essa situação que nós vemos, presenciamos, essa loucura que está, para onde você vai, a conversa é uma só. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que conversam comigo que existe uma promessa para a igreja. E as promessas de Deus é verdadeira. O salmista, no Salmo 91 e no versículo 14, ele diz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem como Deus eterno. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estareis com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei vida longa e mostrareis que eu sou o seu Salvador. Oh, queridos, por que você ainda fica preocupado, preocupada, desanimado, desanimada, olhando para a direita, olhando para a esquerda? Jesus, nem a direita e nem a esquerda. Você tem que olhar para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A maior autoridade na terra é a igreja. E a igreja é você. A igreja é você. Então, queridos, por mais que você não queira entender, por mais que você fique escutando A ou B, eu quero dizer para você: escuta a voz de Deus. Deus fala ainda hoje. Deus fala ao teu coração que nada está perdido. Tem uma saída. Tem uma solução. Então, queridos, confia no Senhor. Eu não me canso de dizer a cada um que Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
E quando você vai lá para o livro do profeta Malaquias, o profeta Malaquias, ele fala uma coisa muito, eu posso dizer, rica. Quando ele diz que Deus, ele repreenderá todos os devoradores por causa da minha e da tua fidelidade. Então, queridos, continua fiel. Continua fiel. Não desanimes. Porque Malaquias capítulo 3 diz: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. Eu posso afirmar para você que é Deus falando para você nesse momento. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Então, confia no Senhor. Você tem autoridade. A Bíblia diz: provai-me nisso. O que é provai-me nisso? Você tem autoridade. Você tem autoridade. Pela palavra de Deus. Queridos, existe uma coisa muito interessante que o mundo inteiro não entende. As pessoas que são dizimistas fiéis são pessoas abençoadas. São pessoas que têm autoridade para levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui. É a tua palavra que diz que tu repreenderás o devorador da minha vida, da minha casa, da minha família. E aonde eu colocar as minhas mãos, queridos, por que você está preocupado? Aonde você colocar as suas mãos, você será abençoado e prosperará onde você colocar os seus pés. Vamos continuar fiel. Eu lembro, irmãos, de momentos da minha vida em que eu tive que falar com Deus e disse: Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor. E eu preciso do teu socorro bem presente, porque a tua palavra diz que tu és o meu socorro bem presente. E eu vi as mãos de Deus estendidas. Deus pode te dar saúde. Deus pode te dar bênçãos espirituais. Deus pode te dar prosperidade. Deus pode te exaltar na terra. Porque é bíblico que nós seremos uma terra fértil. Amém? Então confia no Senhor. Não desanime. Haja o que houver, venha o que vier, seja fiel. Cumpra a sua carreira como um bom soldado de Cristo, sem olhar para trás e avançando para o alvo, que é a nossa salvação. Então, meu querido, minha querida, guarda no teu coração a palavra de Deus. Guarda no teu coração que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus que está contigo. Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que está contigo nessa hora, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Tenho vitória para você, tenho bênção para você. Mas as tuas bênçãos dependem da tua fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para você que está nos escutando. Nossa igreja é uma bênção. Eu sempre digo, aonde eu chego, que os nossos membros são pessoas abençoadas por Deus. Continua sendo abençoado, continua sendo abençoado. Que nenhum mal, segundo a palavra de Deus, do Salmo 91, nenhum mal entrará na tua tenda. E onde tu colocar os teus pés, será abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que essa palavra fique no teu coração. Guarda no teu coração. Anda de cabeça erguida. E diga para todos que chegar para você contando qualquer derrota: Jesus Cristo é o meu socorro, em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo. Deus é contigo. E o anjo do Senhor está dentro da tua casa, guardando todos os teus familiares. Tu crê nisso? Glorifica aí mesmo. E a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Querido Pai, maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, ímpar, eu estou falando com a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para você que é membro da nossa igreja, que Jesus possa te abençoar, que o Deus dos céus envie anjos para te guardar, tanto na saída como na entrada. E aonde você chegar, você seja blindada com o sangue de Jesus. E que Deus, Ele possa nos guardar, para que lá na frente nós possamos cantar o hino da vitória. E dizer um grande coral: só o Senhor é Deus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. A paz do Senhor para meu pastor Jaime César, meu co-pastor Marcos, os presbíteros Severino, Abraão, Pedro, Fagno e todos os diáconos, diaconisa, todos os membros, crianças, moças, todas as mulheres da igreja, a minha esposa, a missionária Guimar, mulher que está ao meu lado, pagando o preço de joelho, meu ministério, 99% são as orações da minha esposa. Bem-aventurado o pastor que tem uma esposa prudente. E eu quero dizer para você, missionária Guimar, que Jesus te ama e pastor Hélio também. A paz do Senhor para todos da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Glória a Jesus.